Olá, seja muito bem-vindo a essa escadaria que, junto com os amigos de Jesus, nos levará, depois dessas 40 horas com eles, à ressurreição com Cristo. Muito bem-vindo seja cada um de vocês. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E hoje vamos subir no 6º degrau. Sabe qual é? O degrau da lembrança da morte. E o amigo de Jesus que estará conosco nos ajudando a subir neste degrau é São Francisco de Assis. Olha como ele olha esse crânio humano. Todas as imagens de São Francisco, você vai ver um crânio, ou seus pés, ou em suas mãos. Ele a chamava de Irmã Morte. Fez hino, orações, ele sempre se preparava, porque ele sabia que o seu fim, como de todos nós, é a morte. Toda palavra é procedida e a lembrança da morte e dos pecados deve preceder em nós o choro e a lamentação. Dessa maneira, é o capítulo apropriado para tratarmos deste assunto. Recordar-se da morte é morrer a cada dia, e recordar-se do momento da partida é a cada hora suspirar e pensar, meditar. O temor da morte, para quem não sabe, uma grande novidade. É um instinto natural que nasce da desobediência. Quanto mais desobedientes, mais temerosos à morte. Você sabia disso? O terror da morte, por outro lado, é o resultado de muitos pecados sem arrependimento. O Cristo teme a morte, mas a gente encontra isso em Mateus 26, 37. Mas o terror da morte, para ele, não o aterrorizou. Ele apenas nos mostra as suas características, que são duas: a natural e a sobrenatural. Assim como o pão é o mais essencial de todos os alimentos, a recordação da morte é a mais necessária de todas as tarefas. Tem tantas pessoas que têm tanto pânico da morte que não vão nem conseguir pisar neste degrau. Mas para você chegar no 7º, é importante você parar aqui no 6º para aprender. Aqueles que estão em meio à sociedade, a lembrança da morte causa aflição, frivolidade e, sobretudo, abatimento e desânimo. Mas aqueles que estão livres do barulho da sociedade, a lembrança da morte lhe oferece tranquilidade, oração constante e a guarda do espírito. Essas 3 virtudes têm uma relação dupla com o exercício da lembrança da morte. São criadas por ela mesma e também são a sua causa. Mas uma coisa é clara, meus irmãos, aqueles que têm discernimento sabem que da mesma maneira como o estanho é distinto da prata, embora a aparência sejam iguais, também há distinção entre estes 2 tipos de medo da morte, o natural e o sobrenatural. Alguns se fazem esta pergunta: se a lembrança da morte é tão benéfica para nós, por que Deus não nos deu a conhecer a hora de nossa morte? Boa pergunta, né? Ok. Não desconfia de que, dessa forma, não nos revelando a hora da nossa morte,
Deus maravilhosamente elabora nossa salvação. Sabe por quê? Vou te dizer. Porque ninguém que soubesse antecipadamente a hora da sua morte escolheria o batismo ou a vida. Ao contrário, sabendo da hora da morte, seríamos iníquos. E apenas no dia da morte nos aproximaríamos de Deus, buscando um arrependimento dos nossos pecados. Dessa maneira não haveria correção para o nosso vício. Meus amados irmãos, um coração insensível embota a inteligência, e a abundância da comida estanca a fonte das lágrimas. Já a sede e a vigília afligem o coração, e quando o coração está inquieto, fluem as águas. O que dissemos parece até cruel. A quem tira muito prazer da comida, e inacreditável ao indolente, mas o homem de ação prontamente o porá à prova. E quem o confirmar pela experiência se contentará com o que vamos dizer. Mas aquele que continuar buscando o prazer da comida vai se tornar muito distante da reflexão de uma boa morte. Dizem os padres, os santos padres do deserto, que o amor perfeito não conhece o pecado. Da mesma maneira, parece que a perfeita concepção da morte não conhece o medo. Há muitas tarefas para uma inteligência ativa. Meditar no amor de Deus, na recordação de Deus, na recordação do reino, no zelo dos santos mártires, no Deus Ele próprio presente, de acordo com Ele que disse no Salmo 15:8, ponho sempre Deus diante de mim. Meditar na recordação das virtudes de Deus e na lembrança da própria morte, do julgamento, do castigo e da sentença. Você vê que essa lista começou com coisas sublimes e termina com coisas que são infalíveis. Não podemos fugir. Tem tantas orações que nos fazem pedir ao Senhor uma boa morte. Mas a gente sempre pula, porque a gente imagina que rezando essas orações a gente vai ficar próximo dela. Vai não, esquece isso. Quanto mais a gente pede uma boa morte, mais tranquila fica a nossa alma. Assim como alguns dizem que o abismo é infinito, por dizerem que é um poço sem fundo, assim também o pensamento da morte é sem fim e traz consigo a castidade e a ação. Temos um outro exemplo, Santo Exíquio. Ele comprovou o que estamos dizendo. Homens como ele, aumentando com frequência o seu temor, só param de pensar na morte depois que a vida foi recolhida de seus corpos. Tenhamos certeza de que a recordação da morte, assim como todas as outras bênçãos, é um presente de Deus. De que outra maneira a gente vai explicar o fato de que em nosso túmulo nossos corpos estão rijos e sem lágrimas, mas cheios de arrependimento, quando ainda não estamos nem perto daquele lugar? Recordar-se da morte, aquele que morreu para todas as coisas, mas aquele ainda atado às coisas deste mundo não para de maquinar contra si mesmo. Irmãos, atenção! Não procure palavras para assegurar aos outros o teu amor por eles, mas pede a Deus que lhes mostre sem palavras o amor que sente por eles. De outro modo, não teremos tempo suficiente para a intimidade com o que amamos e também para a sua compulsão.
Não te enganes, tolo operário, pensando que pode reparar a perda de um tempo com outro, pois não basta o dia de hoje para saldar perfeitamente as dívidas deste mesmo dia com o proprietário, o nosso Deus. Alguém disse ser impossível viver uma vida devotamente, se não considerando o último de nossas vidas. E é de admirar que até mesmo os pagãos pensaram algo parecido, porque descreveram a filosofia como a meditação sobre a morte. Meus amados, este é o 6º degrau. Quem o galgar nunca mais pecará. Eclesiástico 7,40 nos diz: lembra-te do dia do teu julgamento, e tu não mais pecarás. E o exercício que eu os aconselho hoje é procurar em seu livro de oração uma oração para uma boa morte. Faça isso hoje, e a partir de hoje você pode fazer todos os dias ou quando sentir necessidade. Uma oração para uma boa morte. Que São Francisco, este exímio amigo de Deus, nos ajude a contemplar a nossa irmã morte. Que Deus te abençoe.